Evento catastrófico. Se tivesse acontecido aqui na Terra, estaríamos hoje contabilizando enormes perdas humanas e materiais. Felizmente, tudo aconteceu em Marte e também serviu para reforçar a importância de missões como a DART, que fez uma espaçonave explodir contra um asteroide, na tentativa de desviar o curso dele. Vamos ver agora os detalhes dessa história. Um dos maiores impactos de meteoritos em Marte já registrados aconteceu em dezembro do ano passado e gerou um abalo de magnitude 4. O tremor foi captado pela sonda InSight, que pousou no planeta vermelho em 2018. A ligação entre o evento com meteoritos e a onda sísmica foi determinada pelos cientistas após eles analisarem imagens registradas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter, junto a dados da câmera Mars Color Imager, responsável pelo mapeamento marciano. Dessa forma, foi possível saber quando o impacto específico ocorreu e ter melhores informações sobre a cratera gerada por ele. Ela surgiu em uma região marciana conhecida como Amazonis Planitia e mede aproximadamente 150 metros de diâmetro por 21 metros de profundidade. No momento do impacto, parte do material ejetado voou até 37 quilômetros de distância. A NASA compartilhou parte dos dados captados pela InSight, que foram convertidos em som. Já o meteorito que causou o impacto teve o tamanho estimado de 5 a 12 metros de diâmetro, ou seja, pequeno o suficiente para queimar na atmosfera da Terra, mas não na fina atmosfera de Marte. Os estudos sobre o evento e os efeitos gerados por ele estão detalhados em 2 artigos que acabaram de ser publicados na revista Science. Por incrível que pareça, ainda tem gente em pleno século XXI que acredita que a Terra é plana. Mas ela não é. A ciência se encarregou de provar isso há muito tempo, assim como a mesma ciência fez avanços super importantes ao longo do século XX para entender como o nosso universo surgiu e qual a sua idade. Agora você vai conhecer uma das figuras mais importantes nessa história de descobertas. Vou dar um spoiler. Trata-se de uma mulher. Pois é, vem aí Marcelo Zurita, no quadro Olhar Espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. Nós já falamos aqui como os astrônomos mediram as distâncias até a Lua, o Sol e até de algumas estrelas próximas. Agora, vamos entender como medimos distâncias bem maiores, as distâncias das galáxias. E não há como falarmos de grandes distâncias no universo sem falar no brilhante trabalho de Henrietta Swan Leavitt. Henrietta Leavitt nasceu em Lancaster, nos Estados Unidos, em 1868. No seu último ano de faculdade, ela descobriu a astronomia e se apaixonou. A busca pelo entendimento do cosmos guiaria toda a sua vida a partir dali. Em 1893, ela começou a trabalhar no Observatório de Harvard como voluntária, mas logo foi efetivada na equipe de Edward Pickering. Na época, as mulheres não podiam operar os telescópios, mas Pickering percebeu que poderia economizar muito contratando mulheres como calculadoras para analisar e processar as imagens astronômicas captadas pelos homens. Henrietta havia recebido um trabalho um tanto chato: medir e catalogar o brilho de estrelas numa pilha de chapas fotográficas do observatório. Mas o que Pickering não imaginava é que aquele trabalho de Henrietta mudaria para sempre a história da astronomia. Quando começou a estudar estrelas variáveis, Henrietta descobriu e catalogou 1.777 delas apenas nas nuvens de Magalhães.
Só que ela percebeu que algumas dessas estrelas, as chamadas variáveis cefeidas, apresentavam uma característica interessante. A sua luminosidade era proporcional ao seu período de variabilidade, e essa relação parecia bastante precisa. É que as estrelas variáveis cefeidas realmente pulsam em um período de tempo bastante constante, e o que Henrietta descobriu é que esse período dependia da sua luminosidade. Mais do que isso, ela percebeu que essa relação poderia ser utilizada para medir as distâncias no universo. Mas como isso poderia ser possível? Quando acendemos uma vela padrão como essa, nós já sabemos que ela sempre vai brilhar numa intensidade muito parecida com essa. Também sabemos que a luz se propaga em linha reta e em todas as direções. Isso nos permite dizer que a intensidade luminosa percebida por um observador é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa que se afastarmos a vela para um local 2 vezes mais distante, ela vai brilhar 4 vezes menos. Isso também significa que se conhecemos quanta luz essa vela emite, podemos calcular a sua distância medindo a luminosidade dela que chega até nós. Nós não podíamos utilizar esse princípio para medir a distância das estrelas porque não conhecíamos a quantidade de luz que elas emitiam, mas Henrietta encontrou uma forma de calcularmos isso. Medindo o período de variabilidade de uma estrela cefeida, poderíamos calcular quanto a luz elas emitiam, e sabendo disso, também poderíamos calcular a sua distância, medindo a luminosidade dela que chega até nós. Henrietta Swan-Leavitt encontrou as velas padrão para medirmos as distâncias no universo. Em 1912, quando Henrietta publicou seu brilhante trabalho nos Anais do Observatório Astronômico de Harvard, ainda não havia uma estrela cefeida com distância conhecida para servir de referência para os cálculos de Henrietta. Mas isso não tardou a ser resolvido. No ano seguinte, em 1913, o astrônomo dinamarquês Edna Hertzsprung determinou por paralaxe a distância de várias cefeidas próximas, e essas medidas foram usadas para calibrar o método proposto por Henrietta. Hertzsprung ainda utilizou o método para calcular pela primeira vez a distância da pequena nuvem de Magalhães e perceber que ela estava muito mais distante do que se imaginava. Para se ter ideia da importância do trabalho de Henrietta Leavitt, foi graças a ele que Edwin Hubble pôde mostrar que algumas das nebulosas que observamos no céu eram na verdade outras galáxias, e isso encerrou de vez o debate sobre a natureza desses objetos, ampliando significativamente as dimensões do nosso universo. Essas distâncias das galáxias foram fundamentais para que Hubble percebesse que o nosso universo está em expansão. Infelizmente, Henrietta morreu antes de testemunhar a revolução que suas descobertas causaram no nosso conhecimento do cosmos. Em 1921, ela faleceu prematuramente de câncer aos 53 anos de idade, apenas 2 anos antes de Hubble publicar o seu trabalho sobre as distâncias das nebulosas espirais, que expandiu a nossa percepção do universo. O próprio Hubble dizia que Henrietta Leavitt merecia ganhar o Prêmio Nobel por seu trabalho sobre as estrelas variáveis. E de fato ela chegou a ser indicada para o Nobel em 1924 por um membro da Academia Sueca de Ciências que não sabia que ela havia morrido 3 anos antes. Infelizmente, o Prêmio Nobel não é entregue póstumamente, mas não faltam homenagens e reconhecimento a Henrietta Swan-Leavitt, a mulher que ensinou à humanidade como se mede o universo. Bons céus a todos e até a próxima!